Oi gente, Wagner aqui. Esse é um vídeo de demonstração do uso do Python para obter dados da Covid-19 no Brasil. Anteriormente eu fiz um vídeo com esse mesmo tópico. Os dados obtidos na época eram a partir do site do Ministério da Saúde. Hoje vou trazer uma nova fonte para você também obter esses dados, que é a partir do site Brasil.io. Esse site ele compila os dados fornecidos a partir da Secretaria de Saúde dos estados. Então você pode ver detalhes como, por exemplo, dados de uma cidade ou da sua cidade. Então estou gravando esse vídeo enquanto eu escrevo o código, por isso ele está um pouco mais longo do que a média de tempo dos vídeos do meu canal, mas vale a pena ficar até o final, principalmente se você está começando agora em programação, já que eu trago alguns detalhes da linguagem Python bem fundamentais que você pode ter alguma dúvida, por exemplo. E se você é novo aqui no canal, ou então é recorrente, mas não é inscrito, se inscreve e dá uma curtida nesse vídeo, que é para mais gente ser alcançada com esse projeto. Então vamos lá! Então, para essa demonstração, vou utilizar apenas um pacote, que é o requests, e os dados vão ser extraídos dessa página aqui, que contém a API, contendo todo o dataset desse site Brasil.io. Brasil.io é um site que coleta, que compila diferentes conjuntos de dados. Eles têm alguns aqui além da Covid no Brasil, como gênero dos nomes, gastos dos deputados, gastos diretos do governo federal, mas o que a gente está interessado é nesse bem aqui. Se você for nessa página, tem um quadro especial, exatamente somente para a Covid-19. Você pode escolher algum estado aqui e ver as informações da Covid para aquele estado, por exemplo. Aqui tem os municípios, você pode pesquisar pelo seu município, sua cidade, por aí vai. Aqui em documentação da API você acessa uma descrição de como funciona, como está estruturada os dados que a gente está interessado para a coleta. Bem aqui, em vez de documentação, a gente pode ver com mais clareza como está estruturado esses dados. A tabela que a gente está interessado essa tabela bem aqui embaixo. Deixa eu ver se encontro aqui. Tá aqui, casos full, que contém casos de um registro por município, além dos dados históricos de cada um dos municípios. Aqui são as chaves que a gente vai utilizar para obter as informações específicas que a gente quer, como, por exemplo, os casos confirmados ou as mortes confirmadas. Então, vamos lá. Como eu falei, a gente vai usar esse endereço e a biblioteca requests para poder extrair e baixar esses dados usando Python. E primeiramente a gente chama a função get nesse endereço aqui que eu salvei essa variável, e isso vai retornar uma resposta que eu vou guardar em uma outra variável. Então, vou imprimir aqui embaixo a resposta, lembrando que se você estiver utilizando uma outra IDE, como o VS Code, onde você roda o código pelo terminal, você vai precisar incluir um print aqui. Nesse ambiente, no notebook, você não precisa fazer isso, é só colocar a variável na última linha que ele vai exibir o resultado. Se não der nenhum erro, ele mostra aqui algo desse tipo. Se der algum erro, ele vai exibir explicitamente que deu algum erro. Uma outra forma de verificar se deu algum erro ou não, ou garantir que está tudo ok com a resposta, é você colocar um condicional if resposta.ok, que isso retorna true se tiver tudo ok, obviamente. Então, falta só a gente obter os dados utilizando outra função, outro método, que é JSON. JSON é uma função que está implementada no requests, que herda algumas características do módulo JSON, que é um módulo que lida com o formato de dados, que tem a proposta de ser amigavelmente lidos. A estrutura de dados é uma estrutura muito simples, tem um formato muito semelhante a dicionários em Python, tanto que você pode obter esses dados em forma de dicionário, e já vocês vão ver exatamente o que eu quero mostrar. Então, depois de armazenar esses dados numa variável, eu vou mandar exibir esses dados. A gente vai ver aqui um output relativamente grande. Veja que tem várias informações, cada uma dessas informações se refere a uma cidade. Então, o que interessa para a gente aqui no começo são esses primeiros itens aqui. Veja que tudo isso
é um grande dicionário com 4 elementos só. Tanto é que se você mandar imprimir o comprimento de dados, o tamanho desses dados, a resposta vai ser 4 porque tem 4 elementos. Apesar de ser uma quantidade enorme de informação, de texto, a gente só tem 4 elementos dentro desse dicionário e as chaves desse dicionário é o que importa para a gente. O mais importante aqui está em results, que contém uma lista, já que começa com colchetes, contém cada elemento se refere a uma informação em um dia para uma cidade diferente. Então o que a gente vai fazer é varrer todos esses dados e procurar a cidade que interessa a gente através dessa chave aqui, city. Então o que interessa para a gente é o seguinte: a gente vai criar um laço para verificar o resultado dentro de resultados. Eu não criei resultados aqui, deixa eu só criar resultados igual a dados e vou passar para essa variável resultados a chave results, ou seja, eu vou passar toda essa lista aqui para resultados. Aqui embaixo eu vou deixar exibindo resultados de toda forma, os dados na verdade, só para a gente voltar para isso depois. Então, para resultado em resultados, eu vou colocar um if resultado city foi igual a uma cidade qualquer, por exemplo, colocar essa que já está bem aqui no começo, Acrelândia. Se for igual a Acrelândia, eu vou mandar imprimir resultado, o resultado completo para essa cidade. Vou aqui, corrigindo, troquei parênteses por chaves, agora está tudo certo, pronto. Então veja que ele encontra essa chave, Acrelândia, e imprime o resultado assim que encontra. Se eu mudar para outra cidade, como por exemplo Fortaleza, e rodar, ele vai imprimir também. No entanto, se eu escolher por exemplo aqui São Paulo, o que vai acontecer é que ele não exibe resultado nenhum, porque São Paulo não está contido nessa lista. Isso acontece, isso no caso porque não existe uma só página, existem diversas páginas. Esse segundo elemento aqui do dicionário maior, que contém toda a chamada desse requerimento que a gente faz ao site, contém esse dado next aqui, que contém um endereço para a próxima página de onde a gente quer baixar os dados. Então talvez São Paulo não está na primeira, mas pode estar na segunda ou na seguinte ou em algumas seguintes. Então o que a gente precisa fazer, além desse loop para procurar em cada página a cidade que a gente está interessado em obter os dados, a gente precisa varrer também sobre todas as páginas da API dos dados do Brasil.io. Então o que a gente vai precisar fazer eu vou copiar isso daqui, colar bem aqui no nova célula. Isso aqui é para a primeira página, certo? A gente vai precisar fazer isso uma vez para obter os dados da primeira página, porque na primeira página contém o item next, que contém o endereço para a próxima, e aqui a gente vai fazer um loop também para continuar varrendo nas páginas seguintes. No entanto, um loop for só funciona se você souber quantos elementos tem naquela página. A princípio a gente não sabe quantos. A gente poderia, por exemplo, ir até os dados em si no site, na internet, e verificar quantas páginas tem. Se a gente for aqui até a última página, no dataset da Covid, para todos esses casos, a gente vai ver o seguinte, que são 186 páginas, certo? E a última, o next é null. A gente poderia colocar no for para ir até 186, só que seria um erro, já que esses dados são atualizados sempre e eles contêm cada elemento da lista results contém o dado da cidade para um dia. Então a cada dia que passa são incluídos novos dados. Então é interessante a gente, ao invés de colocar esse número que pode ser alterado, incluir esse fato aqui, de que a última página, next, contém null, que para Python é o nosso none. Vou mostrar para vocês agora. Então ao invés de usar for, eu vou usar um while, e para esse loop ficar rodando sempre, eu vou colocar true aqui. Só que a condição para ele sair do loop vai ser caso encontre aquele valor para o next, o valor vazio para o next. Então aqui, após obter os dados da página, eu vou trocar esses dados por página, melhor. Eu vou extrair dessa página, que são realmente nossos
nossos dados, que é tudo aquilo, aquela lista contida na chave results. Na verdade, eu vou trazer isso para dentro do while. O x, vamos ver. E após obter todos os resultados, aí sim eu vou usar o laço for para obter um dado dentro de todos esses dados da página e para então testar se ele se refere a uma cidade, né? Então vou colocar aqui dado city if, né? Falta um if aqui, if dado city igual à cidade que a gente está interessado. Então, para não ter que sempre trocar dentro desse for aqui, eu vou colocar lá em cima uma variável, eu vou criar uma variável chamada cidade, vou colocar aqui Fortaleza, por enquanto. Então aqui, se dado city for igual à cidade que a gente está interessado, a gente vai imprimir aquilo que interessa para a gente. Print, aqui eu vou colocar dados de vírgula cidade, print, vou colocar aqui casos confirmados e do lado a gente vai colocar dado e a chave para casos confirmados, que é esse bem aqui, last available confirmed. Fazer mais um print para mortes confirmadas. 2 pontos, aqui dado, e a chave para mortes confirmadas está olhada aqui, last available deaths. Pronto, então ele vai entrar nessa página, na primeira página, vai fazer um loop procurando por essa cidade, assim que encontrar vai imprimir esses dados. Só que ele vai continuar nesse for até ele terminar de varrer todos os dados. Eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele pare assim que encontrar. Para parar o for, basta eu adicionar um break bem aqui. Ele vai parar apenas o for, mas vai continuar no while. Para a gente sair do while, a gente precisa usar algum controlador que, depois de ter encontrado a cidade, faça com que a gente saia. Por exemplo, a gente pode colocar aqui, criar uma variável encontrado igual a false. E aqui, se a gente encontra, a gente muda essa variável, encontrado igual a true. E aqui fora do if, alinhado com o for loop, a gente coloca um condicional if encontrado igual a true ou somente if encontrado, a gente coloca um break, que aí ele foge do laço do while, certo? Então veja, se a gente rodar isso aqui, ele procura, encontra a cidade de Fortaleza e termina. Apesar de ter o while true, que aparentemente seria um loop infinito, como a gente tem esse controlador aqui do loop, do while, ele sai. Outra forma que é muito melhor, na minha opinião, de fazer isso é não utilizar esse controlador e, na realidade, colocar tudo isso daqui dentro de um escopo de uma função. Aqui, def casos cidade. Assim que eu vou receber uma variável, cidade, 2 pontos, e tudo isso daqui eu corrijo a indentação para ficar dentro do bloco da função casos cidades. Então, depois de definir essa função e registrar ela, rodando a célula, aqui eu posso chamar casos cidade, e passar diretamente o nome da cidade, Fortaleza. Ele roda, encontra e sai do while, do loop while. Só que tem um problema, a gente não está encontrando São Paulo, por exemplo, porque a gente está utilizando apenas uma página dos dados. Se eu rodar isso daqui, ele vai terminar o for loop. Obviamente, porque eu cometi um erro aqui, eu coloquei uma função e não troquei isso por um return, para ele retornar a função, sair da função assim que encontrar, ou então sair da função caso ele não encontre. Então o resultado vai ser o mesmo, ele não vai encontrar aqui dentro dessa página, porque realmente não está aqui dentro, porque a gente precisa varrer em todas as páginas. E além disso, a condição para a gente sair do laço não é se ele não encontrar, na verdade, é se ele encontrar uma variável nula para a próxima página.
Então aqui vou trocar isso por if página next is none. Se for um nulo, né, que não mostrei para vocês aqui, se for esse resultado aqui nulo, a gente sai, retorna da função. Se não, a gente vai para a próxima página. Como a gente faz isso? Pega a próxima página, a gente copia e cola esse código aqui, corrige a indentação, e ao invés de passar a página inicial, a primeira página, a gente vai passar a página índice next. E daí, por exemplo, se for a primeira página, pode terminar de varrer toda essa primeira página e não encontrar, vai ser passado esse endereço para a função requests, get da função requests, que vai baixar os dados da página seguinte. Aí, se a resposta for ok, isso passa para os dados e ele volta para o começo do while, passando os dados containing results para dados e novamente fazendo essa varredura, certo? Então, vou registrar essa função, rodar essa linha aqui embaixo, se der tudo certo, ele vai retornar o resultado para essa cidade. Então pronto, ele obteve o resultado de uma cidade, agora ele encontra São Paulo, já que ele está varrendo todas as páginas. Só que tem um problema, se você ler a API, a documentação, tudo direitinho lá da API, do Brasil.io, tem um detalhe aqui, que é esse campo isLast, que é o campo pré-computado que diz se é registro mais novo para esse local, pode ser true ou false. O que é que isso significa? Que, para ilustrar, eu vou tirar esse return aqui dessa função, vou registrar e vou deixar rodando aqui, para vocês verem o que eu quero dizer. Ele encontra e vai continuar rodando porque eu retirei o return lá de dentro. Ele continua imprimindo dados de São Paulo. O que quer dizer? Ele está encontrando sempre os mesmos dados? Não, porque ele está varrendo em novas páginas. O que acontece é que ele está encontrando, puxando os dados históricos, e não o último dado, do dia de hoje, do dia de ontem, por exemplo. Então vou parar isso daqui, senão ele vai continuar rodando até a última página. E a gente precisa testar se isso daqui é verdadeiro. Então, além de encontrar a cidade, eu preciso colocar o outro condicional aqui, dado is_last igual a true. Vou retornar, acrescentar de novo aqui o return e pronto. Para ilustrar também, colocar aqui um print data 2 pontos e aqui do lado eu vou colocar dado. A chave para data deixa eu dar uma olhada aqui, last available date. Vou copiar e colar. Aqui, registrou a função, rodo de novo, a chamada da função para São Paulo, por exemplo. Então, eu imprimir o nome da cidade, a data do último resultado e casos confirmados e mortes confirmadas. Para completar essa função, caso ocorra algum erro com a chamada da página, você precisa acrescentar só mais um else aqui. Imprime a informação de que ocorreu um erro ao requisitar dados e um return para sair da função. Só para caso ocorra algum problema de comunicação entre o seu computador e o servidor do Brasil.io, você saiba que se trata disso. Também, só corrigir a indentação. Pronto, a função para obter os dados de uma cidade está completa. Vamos agora para obter os dados de um estado, por exemplo. Então, eu vou simplesmente copiar toda essa função, porque vai ser muito parecida, colar aqui embaixo. Vou trocar o nome dessa variável a ser passada para a função do estado. E aqui, ao invés de fazer uma comparação do dado com a chave cidade, a gente vai utilizar outra chave. Aqui é estado. E bem aqui, ao invés de ser city, outro tipo. A gente vai testar se place type é um estado. Se for um estado, aqui vai aparecer state. Então a gente troca ali embaixo por if place type igual a state na realidade. State.
Esse aqui vai ser um if mais externo e aqui embaixo vai ter um if mais interno. If dado, a chave para esse dado aqui é state igual estado, e o dado for o último, ele retorna todas essas informações, certo? Então aparentemente está tudo certo, vou registrar essa função. Preciso trocar o nome dela, dado casos estado. E outro detalhe é que os estados são registrados nesse dataset como siglas em letras maiúsculas. Então aqui a gente vai chamar dados estado, vou passar CE, ficar para dentro, vou rodar, deu algum erro, eu acho que eu escrevi a função errado, casos na verdade, né? Casos estado, não retornou nenhum, será que não encontrou? Deixa eu dar uma olhada aqui qual foi o problema. Achei. Esse return aqui está alinhado com esse if, na verdade ele tem que ser interno a ele. Então acho que está tudo ok agora, vou rodar a chamada da função, pronto. Aqui ele imprimiu Fortaleza porque eu não troquei isso bem aqui, tem que ser estado. Então registro novamente, roda, está aqui, se você quiser trocar para outro estado, por exemplo, Amazonas, ele vai lá e encontra, um outro estado, e ali, alguns podem demorar mais do que outros, dependendo de onde na fila está. Então é isso. São as duas funções que você pode utilizar para obter os dados da sua cidade. Você pode brincar com o que a gente está fazendo aqui dentro desse if, que é obtendo dados específicos. Você pode extrair outras informações, como por exemplo, casos confirmados por 100 mil habitantes, taxa de morte, a semana epidemiológica, ou seja, há quantas semanas começou, população estimada e entre outros. Então é isso. Gente. Espero que tenha gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida ou problema, algum comentário ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Vou deixar o link do notebook que eu usei aqui na descrição do vídeo. E se você é novo ou é recorrente no canal e não é inscrito, se inscreve, que é para dar força a esse projeto, para mais pessoas serem alcançadas com ele. Então, bons estudos e boa prática.